Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez à Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Se você ainda não me conhece, é um prazer te conhecer agora. Eu sou o professor Emerson Castro, sou policial rodoviário federal desde 2009, né? Fui aprovado no concurso em 2008. Fui já oficial do Exército Brasileiro, passei lá uns 6 anos mais ou menos no Exército Brasileiro. E hoje estou aqui porque também pertenço aqui aos quadros da Loja do Concurseiro como professor de matemática e disciplinas voltadas para legislação de polícia militar, concurso para agente penitenciário e por aí vai. A Loja do Concurseiro é uma tropa imbatível, formada por professores e uma equipe de coordenação especializada em aprovação de concursos públicos, principalmente da Polícia Militar, tá? E hoje, nessa videoaula, a gente vai trabalhar sobre a Lei número 5.346 de 92, para você que quer entrar na Polícia Militar de Alagoas. O edital acabou de sair, preparamos uma aula totalmente atualizada para você, com base no seu edital. E se você quer ser soldado da Polícia Militar de Alagoas, eu te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula. Essa videoaula pode mudar a tua vida, ela pode fazer com que você consiga a sua vaga. E eu não estou com brincadeira não, porque você vai ver no final dessa videoaula 8 exercícios, 5 questões dessas 8 que caíram na prova da Polícia Militar de Alagoas de 2012, de oficial e de soldado. E você vai ver que são 5 questões que saíram dessa aula aqui. Tudo que foi falado, que será falado nessa videoaula, resolveria 5 questões da prova de 2012. 2 questões da prova de oficial e 3 questões da prova de soldado. Parece pouco, mas em se tratando de concurso público, uma questão pode te jogar lá para dentro da PM ou lá para fora em caso de erro. Beleza? Esse será o nosso aulão número 1. É uma aula muito importante. Você acabou de ouvir que ela embasaria 5 questões do concurso de 2012. Então, eu te peço encarecidamente, fica conosco até o final. A gente tem muita dica para te falar, sem falar nos nossos exercícios. E aí eu peço logo de antemão, se você vai gostando da aula, você já vai deixando o seu like, tá certo? É importante para que a gente possa se motivar cada vez mais a postar novos vídeos como esse, para facilitar você que não tem condições de pagar um curso, tá certo? Deixe sua sugestão, deixe seu comentário, diga de que município você é, nos ajude a conhecê-lo. Diga também quantas questões você acertou das 8. Se valeu a pena ter assistido a aula. É isso que a gente quer saber, tá certo? E a gente sempre que pode vai responder as tuas perguntas. Eu mesmo tenho o costume de responder muitas perguntas e fazer comentários para você que quer ser aprovado. Beleza? Então, tranquilo, vem comigo. Eu quero te ver como policial militar de Alagoas. Eu já tive o prazer de operar pela Polícia Rodoviária Federal nesse estado maravilhoso que é Alagoas. Quem sabe daqui a um tempo eu não estou operando aí na Polícia Militar de Alagoas e estou do teu lado trabalhando aí numa rodovia, em um presídio, em qualquer outra situação em que as forças se unem em prol da segurança pública. Tá certo? Então vem comigo, olha só. Como a gente falou aqui, é a Lei 5.346 de 92, é o Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas, conhecido como EPM-AL. Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar do artigo 1º ao artigo 14. Vem-te embora. Artigo 1º fala da finalidade da lei. O presente Estatuto tem a finalidade de regular o quê? A situação, os deveres, os direitos e as prerrogativas dos servidores públicos militares do estado de Alagoas. Então, você que vai ser um policial militar, se você quiser saber sobre a situação sua, está aqui.
Sobre os seus deveres, está nessa lei. Sobre os seus direitos, está nessa lei. E sobre as suas prerrogativas enquanto policial militar de Alagoas, está tudo aqui nessa lei. Agora, Emerson, aquela parte disciplinar, se eu vou ser punido, se eu não vou ser punido, como é que é isso? Onde é que está? Isso aí a gente já vai lá para o regime disciplinar, pelo regulamento disciplinar. É outra coisa, que só dá uma pequena pincelada em alguns detalhes, tá certo? Beleza? Adiante. Quais são as características da Polícia Militar de Alagoas? Preste atenção. Ela é uma força auxiliar e reserva do Exército, é isso que diz o artigo 2º, força auxiliar e reserva do Exército. O que é isso? Imaginemos uma situação que não queremos para o país, em hipótese alguma, que Deus nos proteja, né? Que nós passamos a viver uma guerra, né? Contra um outro país, de repente, obviamente. Quem é que vai estar na linha de frente desse combate? O Exército Brasileiro, a Força Terrestre. E quem é que vai estar auxiliando? Quem é que vai ser a reserva lá atrás, depois que tudo quanto for tropa do Exército já tiver sido usada? Lá atrás, quem é? É a Força Auxiliar e Reserva do Exército. No caso, a Polícia Militar de Alagoas. Tranquilo isso? Beleza? O que mais? É uma instituição permanente, ou seja, não pode amanhã ou depois mudar o governador do estado de Alagoas e dizer que ele vai acabar com a Polícia Militar. Não pode, porque é uma instituição permanente, não é uma instituição provisória que você pode acabar a hora que você quer, tá certo? A sociedade precisa da Polícia Militar cada vez mais, porque os índices de violência estão crescendo avassaladoramente, tá certo? Ela é organizada com base na hierarquia e disciplina. Vamos falar muito disso ainda hoje nesse vídeo. E são o quê? Hierarquia e disciplina, eu costumo chamar de HD. H para hierarquia e D para disciplina. HD, pessoal, é como se fossem 2 pilares de um prédio. É o que dá sustentação para o prédio. Ou seja, hierarquia e disciplina é o que dá sustentação para quem? Para organização toda. Para quem, pessoal? Para a corporação como um todo, para a Polícia Militar. O que mais? A Polícia Militar ela é subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do estado. Então, o governador pode dizer, olha, faz isso, PM, faz aquilo, porque tanto administrativamente quanto operacionalmente, quem é que manda mais do que todo mundo na PM? É o governador do estado, porque a PM é subordinada a ele. Quando se fala em governador do estado, se pensa como sinônimo chefe do poder executivo, ok? Incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Que danado é polícia ostensiva, professor? Polícia ostensiva porque você está de uniforme, você está caracterizado, você está se deixando ver, você está se mostrando. A viatura da Polícia Militar de Alagoas, quando passa, você sabe que é a Polícia Militar de Alagoas que está passando. Por quê? Porque ela faz uma ostensividade. Está lá os desenhos, as ilustrações na viatura. O policial está fardado. Isso é a ostensividade. Preservação da ordem pública. Ordem pública está lá no artigo 6º, a conceituação dela, tá certo? É a situação de harmonia, situação de calmaria. É isso que a polícia busca, a preservação, que está cada vez mais difícil diante desses índices crescentes de violência e de aumento da criminalidade. A PM, para fins de defesa interna, proteção da soberania nacional do país como um todo, entende isso? Subordina-se diretamente ao Exército Brasileiro. Mas, professor, tu não disse que era o governador do estado? Sim, mas aqui é para fins de defesa interna. É no caso de uma guerra, por exemplo. E aí a PM vai ficar o quê? Vai ter que ajudar nessa defesa interna. Então ela vai se subordinar diretamente ao Exército Brasileiro.
e deverá estar adestrada, pronta em condições para desempenhar os místeres pertinentes à missão supra, a missão que lhe for paga, a missão que lhe for estipulada. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Meus amigos, antes de darmos continuidade, antes de irmos para o artigo 3º, a gente quer que você entenda o seguinte: aqui no YouTube serão postados alguns vídeos, tanto do professor Emerson quanto de português e por aí vai. Mas eu quero te deixar bem claro que se você quer ter uma preparação completa, digamos que ela é completaça, você vai ter que adquirir o nosso curso completo. O nosso curso completo, pessoal, presta bem atenção. É esse curso completo que está fazendo sucesso no país. Dê uma olhada aqui no YouTube em outros vídeos nossos. Observe os comentários. Veja a repercussão. Pergunte ao pessoal que fez concurso, por exemplo, para a Polícia Militar do Piauí recentemente, que nós aprovamos diversos primeiros lugares, além de vários outros aprovados. Pergunte ao pessoal da Polícia Militar do Pará, Polícia Militar do Ceará, muita gente já foi aprovada. Polícia Militar da Bahia, que está na porta. Pessoal, muita gente já foi aprovada e ainda será por conta de um curso completo da Loja do Concurseiro. E aí, então, a gente quer te explicar. O curso completo, ele possui videoaula de teoria. Essa videoaula aqui é uma videoaula de teoria do curso completo também. Mais exercícios. Emerson, tu falou que no final dessa aula, tu vais fazer exercício. Essa aula de teoria, essa aula aqui, ela é considerada de teoria. Quando a gente fala exercícios, são aulas só de exercícios. Mais à frente, mais para próximo da prova, iremos colocar alguns exercícios também para você que não pode adquirir um curso completo como esse. Nós temos 3 simulados nesse curso completo, que funcionam como? É liberado para o aluno o caderno de questões, ele resolve e 1 ou 2 dias depois os professores vêm e corrigem, comentam para ele poder ter o conhecimento daquilo. Revisão de véspera online. Nos últimos dias antes da prova, na última semana ali, a gente vai comentar. Todos os professores de todas as disciplinas, com base em questões, esquemas, tudo que a gente imagina de mais importante para a tua prova. Além, é claro, da nossa apostila em PDF, que você vai ter acesso com todo o conteúdo totalmente atualizado. Tudo isso ainda conta com mais um plus. Um plus que eu vou te confessar. Tu não vai encontrar no mercado algo com esse plus por esse preço. Você ainda vai ter direito a 100 videoaulas, meus amigos, 100 videoaulas de questões do CESP. Por que do CESP? Porque é quem vai organizar o teu concurso e tu sabe que não é uma banca tão fácil, é uma banca em que você tem que julgar em certo ou errado, tá beleza? Então, só de questão do CESP, você vai ter 100 videoaulas, tá certo? Beleza? Meus amigos, tudo isso não é brincadeira não, é por R$ 277 à vista, e você ainda pode parcelar em 12 vezes de R$ 27,81 pelo PagSeguro, tá certo? Aí você encontra o Mastercard e etc, etc, tá beleza? Então, R$ 277 à vista ou 12 vezes de R$ 27,81. Isso aqui é uma promoção. Aproveite, o nosso curso completo já está disponível. Você querendo achar esse curso completo, você pode ir no nosso site www.lojadoconcurseiro.com.br ou, mais facilmente, aqui na descrição desse vídeo, você encontra um link. Se você clicar nesse link, você vai ser levado à página da Loja do Concurseiro que tem este curso completo. Você compra e você vai assistir quantas vezes as aulas? Quantas vezes você quiser. Estando online, estando conectado à internet, você vai assistir quantas vezes você quiser até o dia da prova.
Beleza? Esse é o padrão, esse é o bizu. Eu tenho certeza que se você adquirir, você vai explodir de conhecimento e vai passar. Porque eu tenho fé, eu creio que uma vaga vai ser sua. E você também tem que crer nisso. Beleza? Vamos lá. Bem, então vamos lá para o nosso artigo 3º, onde nós vamos definir aqui quem são os policiais militares. Olha o que diz o artigo 3º. Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrências das leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constituem, olha só, está destacado, uma categoria especial de servidores públicos. Então, quer dizer que o policial militar é um servidor público? É claro que é. Ele serve ao público, mas ele é considerado como uma categoria especial de servidores públicos, denominados policiais militares. Tá certo? O serviço policial militar consiste no exercício das atividades inerentes à PM e sua condição de força auxiliar e reserva do Exército. Lembra, a Polícia Militar é uma força auxiliar e reserva do Exército, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e peculiar. Tanto legislação específica quanto peculiar tem nas conceituações, do Estatuto, relacionados com a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo. Ordem pública, situação de harmonia, situação de tranquilidade na nossa sociedade. Policiamento ostensivo, o ato de, por exemplo, você estar numa viatura policial transitando pelas vias de Maceió, por exemplo, é um policiamento ostensivo, porque ostensivo é aquilo que se mostra, é aquilo que se faz ver. Então, quando eu olho para a viatura, eu sei que é uma viatura da Polícia Militar de Alagoas. Quando eu olho para aquele policial fora da viatura, em pé, parado, eu sei que ele é um policial militar de Alagoas, porque pelo seu uniforme, ele está ostensivo. Tá? A carreira policial militar, caracterizada pela atividade continuada e devotada às finalidades da corporação. Então, a carreira, ela é caracterizada pela atividade continuada de policial e devotadas às finalidades da Polícia Militar. Parágrafo 1º. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa, ou seja, o inativo não tem carreira policial militar. Quem tem carreira policial militar é o pessoal da ativa. Veja, não esquece, a carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. E aqui, parágrafo 2º, é privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. É isso que diz no Estatuto, com todas as suas atualizações, tá certo? Porém, a gente tem um parêntese para fazer aqui, a gente tem um adendo. Olha só, a gente até riscou agora aqui de vermelho. Por que a gente riscou? Professor, então quer dizer o quê? Que é para brasileiro nato somente ser oficial ou não? Vejamos o próximo slide. Meus amigos, brasileiro naturalizado pode ser oficial da Polícia Militar de Alagoas? E agora? Tu acabou de ver aqui que é privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. Então, o brasileiro naturalizado pode ou não? Veja o corte aqui. Meus amigos, nós aqui da Loja do Concurseiro entendemos que pode sim. Mas, Emerson, como é que pode? No Estatuto está dizendo que só o brasileiro nato é que pode ser oficial. Eu sei, pessoal, tá sim. Porém, nenhuma lei no nosso país pode se sobrepor, pode ser contrária ao que diz na nossa Carta Magna, na nossa lei maior,
na nossa Constituição Federal de 1988. E na Constituição não fala nada sobre isso. Vejamos aqui, ó. Artigo 12 da Constituição Federal. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, no parágrafo 2º do artigo 12, ele diz que não pode haver distinção entre brasileiros natos e naturalizados. E ali, naquele artigo, está fazendo uma distinção. Veja lá no parágrafo 2º do artigo 5º, ele diz que só brasileiro nato. Há, então, uma clara distinção. E qual é a exceção, professor? A exceção é o que está previsto nesta Constituição Federal, salvo nos casos previstos nesta Constituição. E quais são os casos? Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos. Meus amigos, só esses que estão aqui é que podem ser privativos de brasileiro nato. E como você pode ver, não está escrito aqui oficial de polícia militar do Brasil, qualquer que seja o estado, e muito menos oficial da Polícia Militar do Pará, oficial da Polícia Militar de Alagoas, oficial da Polícia Militar do Piauí. Não diz isso. Ele fala em quem? Presidente e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática. Oficial, o único que ele faz menção são os oficiais das Forças Armadas. Quem são? Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, né? Ou Aeronáutica, mais conhecida assim. Meus amigos, então, não tem a previsão de oficial de polícia militar. Quem mais? Ministro de Estado da Defesa. Esses cargos aqui só podem, são privativos de brasileiro nato. Então, qual é a conclusão? Se essas são as únicas exceções que nós temos nessa Constituição, pode então um brasileiro naturalizado ser oficial da Polícia Militar de Alagoas? Sim. Beleza? Então, na verdade, o que deveria ter escrito aqui? É privativa de brasileiro a carreira de oficial da Polícia Militar. Aí sim, quando você fala somente brasileiro, está incluído o nato e o naturalizado. Só não está incluído o estrangeiro. Então, um espanhol chegar aqui, aí não poderia. Tá certo? Um português, um árabe e por aí vai. A menos que tivesse alguma lei que fizesse algum tipo de acordo, tá certo? Internacional para que isso fosse possível, tá? Mais ainda, de repente, poxa, professor, mas será que na prova, se cair, vai dar certo isso? Porque está escrito e tal. Meus amigos, quem vai fazer o concurso da PM de Alagoas é o SESP. E aí, para ratificar o que eu estou falando, nós trouxemos aqui para você uma questão para você julgar do SESP. SESP 2011, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, analista judiciária. Então, essa prova aqui você pode procurar no próprio site do SESP, você pode procurar num site de busca qualquer que você vai enxergar essa questão aí. Um brasileiro naturalizado pode exercer o cargo de coronel da Polícia Militar de um Estado-membro. Estado-membro pode ser qualquer um: Alagoas, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Caiu assim desse jeito. E Emerson, o que danado é coronel da Polícia Militar? Coronel da Polícia Militar é um dos postos que temos na hierarquia da Polícia Militar. Nós vamos ver ainda nessa aula de hoje, daqui a pouco. E é chamado de oficial. Então, quer dizer que quando ele fala de coronel da Polícia Militar, ele está falando em oficial da Polícia Militar. E o gabarito dessa questão, ele é certo. Tá certo? Certo. Um brasileiro naturalizado pode exercer o cargo de
oficial, de coronel, de major, de tenente-coronel, que todos eles são oficiais da Polícia Militar de um Estado-membro, está certo. Então, com essa questão, a gente ratifica o que a gente falou anteriormente. Beleza? Tranquilo? Não te preocupa com isso, que eles não vão fazer um absurdo desse de cobrar na prova essa questão do brasileiro nato, porque a legislação, esse estatuto, ele está indo de encontro, ele está contrário ao que prevê a Carta Magna, a nossa Constituição Federal de 88. Beleza? Vamos lá? Bem, então vamos agora para o nosso artigo 6º, são as conceituações. Meus amigos, é o seguinte, na apostila nossa, né, no curso completo, você vai ter acesso a tudo, tá? Mas aqui nós não vamos falar todos os conceitos. Alguns pontos a gente acaba pulando, por entender que você pode, sozinho em casa, pegar a apostila e fazer a sua leitura, tá certo? Vamos citar aqui alguns que a gente julga muito importantes para a tua prova, tá? Vamos lá? Primeiramente, ó, o inciso 4, fala do posto. O que é o posto? É o grau hierárquico privativo do oficial. Então, quando você visualizar uma pessoa falando que nós temos um oficial da Polícia Militar ali, aquele camarada tem posto, posto de segundo tenente, posto de capitão, posto de coronel, tá? Oficial tem posto, e esse posto é conferido por ato do chefe do Poder Executivo, que é quem? No estado de Alagoas, é o governador do estado. Então, quem dá o ato, quem dá a canetada para esse camarada se tornar oficial, para que ele progrida na carreira, é o chefe do Poder Executivo ou o excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, certo? Se o oficial tem posto, nós temos uma outra grande família na Polícia Militar, uma família menor, que é a família dos oficiais, e uma família bem maior, que é a família dos praças, ou das praças, tá certo? Tanto falar como masculino, como quanto feminino. Então, é o grau hierárquico privativo das praças. Quem é? Graduação. Oficial, então, tem posto. As praças têm graduação. E veja aqui a diferença. No posto, quem confere o ato é o chefe do Poder Executivo. Já na graduação, quem confere o ato é o comandante-geral da Polícia Militar. Já vai aprendendo que muitas coisas que são para oficial são conferidas pelo governador do estado. E muitas coisas que são conferidas para as praças são atribuição do comandante-geral. Tá certo? Tranquilo? Quem são as praças? Você vai ver logo mais. Mas são os sargentos, são os cabos, são os soldados, subtenente, por aí vai. Tá? Adiante, no inciso 15, extraviado ou desaparecido. Quem é o policial militar que é considerado extraviado ou desaparecido? É a situação de desaparecimento do PM quando não houver indícios de deserção. Mas, Emerson, como é esse negócio aí de não houver indício de deserção, meus amigos? Porque se tiver indício de deserção, ele vai cometer o crime de deserção e não simplesmente considerado extraviado ou desaparecido. Esse aqui é um sumiço mais brando, digamos assim, tá? É um desaparecimento mais brando. E aí sim, ó, falando aqui no inciso 16 da deserção, é a situação em que o PM deixa de comparecer sem licença, ou seja, sem autorização, à unidade onde serve, a unidade onde trabalha, a unidade onde é lotado por mais de 8 dias consecutivos. Então, se esse descumprimento, se esse deixar de comparecer sem autorização à unidade onde serve por mais de 8 dias, está cometendo o crime ali de deserção. Vocês vão ver isso no Código Penal.
Ausente. Quem é o ausente aqui no 17? É a situação em que o PM deixa de comparecer ou se afasta de sua organização por mais de 24 horas. Por que eu coloquei o 15, o 16 e o 17? Porque eles costumam aparecer em prova, haja vista a proximidade dos conceitos. Extraviado é um sumiço, é um desaparecimento, mas que não tem indício de deserção. Por quê? Porque se tiver indício de deserção, ele está cometendo o crime de deserção. E o que é a deserção? É quando o PM deixa de comparecer sem autorização por mais de 8 dias, tá? E o ausente é quando o policial deixa de comparecer, parecido, ou se afasta de sua organização por mais de 24 horas consecutivas. Passou 24 horas consecutivas, ele se torna ausente. E basicamente, após esse sumiço, se der por mais de 8 dias, claro e evidente, vai acabar se tornando uma deserção, aí já passa a ser crime. Aí tem todo um protocolo, vai ter uma equipe policial que vai ser escalada para verificar onde esse camarada mora, se vai lá no endereço dele para verificar se ele está por lá, onde é que a tia dele, a mãe dele, vai começar a tentar achá-lo, porque ele cometeu um crime. Mas não é assunto para essa aula, é assunto para a aula do Código Penal. Bem, meus amigos, então chegamos aqui agora ao artigo 9º. Presta bem atenção, que agora a gente vai falar de um ponto muito importante, né? Eu costumo falar de HD. Então, quando você me ouvir falando em HD, você já sabe que eu estou falando de hierarquia e disciplina. H, por quê? Porque é o início da palavra hierarquia, primeira letra, e D é a primeira letra de disciplina. Meus amigos, hierarquia e disciplina é como se fossem os dois pilares de qualquer instituição militar, de qualquer instituição policial militar, como é o caso da PM de Alagoas. Imagina você um prédio onde tem 2 pilastras somente segurando esse prédio, 2 pilares. Se um desses prédios se partir, quebrar, ceder, o prédio vai acontecer o que com ele? Ele vai cair. Então, a hierarquia e a disciplina é como se fossem esses 2 pilares que estão segurando esse prédio. E quem seria o prédio em si? Seria a instituição Polícia Militar de Alagoas. Então, o que sustenta uma instituição policial militar chama-se hierarquia e disciplina, que a gente vai estudar a partir de agora. Vem comigo, presta muita atenção que com certeza algo relacionado a isso deve aparecer na tua prova, tá? São a base institucional da Polícia Militar. São os princípios, é o básico, é a base, é o que dá sustentação. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Quanto maior for o grau hierárquico, maior ele terá o quê? Responsabilidade e terá mais o quê? Autoridade. Então, um coronel, que é o último posto da Polícia Militar, é aquele que vai ter mais autoridade e mais responsabilidade, se comparado a um soldado, a um cabo, a um sargento. Maior o grau hierárquico, mais autoridade, mais responsabilidade. O que são hierarquia e disciplina? São a base institucional da Polícia Militar. E aí a gente vai estudar o que é hierarquia e o que é disciplina. Que inclusive esses conceitos de hierarquia e disciplina estavam lá naquela tela das conceituações que nós vimos: ausente, desertor, extraviado, tal. São vários. Eu disse para você que você tem que ler em nossa apostila todos eles, tá certo? Nesse meio dessas conceituações, você vai encontrar a hierarquia e a disciplina, tá certo? Vamos lá. O que seria a hierarquia? A hierarquia policial militar é
a ordenação da autoridade nos níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. É estabelecida por postos ou graduações, tá? Então, o que é a hierarquia? Ordenação da autoridade em níveis diferentes. Por quê? Você tem um soldado em um nível, você tem um cabo em outro nível, você tem o capitão lá mais para cima em um outro nível. É estabelecida por postos ou graduações. Você já viu? Posto é de quem, meus amigos? Lembra? Puxa na memória. Posto é privativo de oficial, conferido por ato do chefe do Poder Executivo, ou seja, governador do Estado. E graduação, quem é? É o grau privativo das praças, conferido por ato do comandante geral. Beleza? Fechamos essa tela, vamos à seguinte. Falamos da hierarquia, vamos ver o conceito de disciplina. O que está por trás dessa ideia de disciplina policial militar? É a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e dispositivos. Então, presta atenção. O mais importante é o que está destacado em vermelho. Rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e dispositivos, ou seja, tudo aquilo que está previsto na legalidade. Então, o que é um policial disciplinado? É aquele que respeita, que observa, que acata a integralidade de tudo aquilo que é previsto legalmente. Se é legal, eu vou seguir. Esse camarada é disciplinado, tá? Baseia-se no regular e harmônico cumprimento do dever de cada componente da Polícia Militar. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre policiais militares, da ativa, da reserva remunerada e reformadas. Então, todo mundo tem que manter a disciplina e o respeito à hierarquia. Imagina você, se eu sou um segundo sargento e estou na reserva remunerada, encontro com um capitão que esteja na ativa, por exemplo, e aí eu chego com ele e por não gostar dele, agora já estou na reserva remunerada, vou a ele, falo um monte de bobagem, várias palavras de baixo calão, ofendo aquele policial. Meus amigos, aquele que está na ativa, ele é superior hierárquico ao camarada que eu falei da reserva remunerada. Ah, mas Emerson, ele já está na reserva remunerada, ele não exerce mais atividade. Meus amigos, ele tem que respeitar hierarquicamente os seus superiores e tem que ter a disciplina em todas as circunstâncias, certo? Não importa se é da ativa, se é da reserva remunerada ou se é reformada, tá? 10. Os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os PMs de uma mesma categoria e têm o que? A finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança sem prejuízo do respeito mútuo. Círculo hierárquico é como se fosse uma espécie de subfamília. Lembra que eu falei que nós temos duas famílias? Família dos oficiais e uma grande família das praças. Dentro da família dos oficiais, nós temos como se fossem subfamílias. Dentro da grande família praças, você tem também subfamílias. E aí nós temos os que a gente chama de círculos hierárquicos. A escala hierárquica na PM está agrupada de acordo com os círculos seguintes. Meus amigos, não está desse jeito na tua apostila.
Não está no estatuto que você quiser baixar na internet, tá certo? Onde você queira. Nós fizemos um esquema bacana para você, para que você possa gravar. Fizemos tabelas. Primeira tela estarão os oficiais. Família dos oficiais. Que se dividem em quem? Quais são os círculos? Oficiais superiores, círculo dos oficiais intermediários, círculo dos oficiais subalternos. Se são oficiais, oficiais têm postos e não graduação. Praça é que tem graduação, oficial tem posto. Quais são os postos que nós temos de oficiais? O primeiro posto do oficial é segundo tenente. É tanto que existe uma solenidade quando você é promovido a segundo tenente, que disse que formatura ou solenidade de promoção ao primeiro posto. Pega-se todo mundo que era aspirante, que era cadete e que naquele dia foi promovido a segundo tenente e faz-se ali a solenidade de promoção ao primeiro posto. Você entra então como oficial em que posto? Segundo tenente. Depois, primeiro tenente. Promovido a capitão. Mas veja, os tenentes nós separamos por cores. Os tenentes, seja o primeiro ou o segundo, eles são chamados de oficiais subalternos. O capitão pertence ao círculo dos oficiais intermediários. Só o capitão que pertence ao círculo de oficiais intermediários. Já major, tenente-coronel e coronel, que é o último posto da Polícia Militar, são chamados de oficiais superiores, tá certo? Então aqui nós temos a situação para os oficiais. Todos os postos de oficiais estão aqui. Lembrando que quem é que confere esse ato dessa promoção desse pessoal, já que são oficiais, é o governador do estado. Certo? Vamos adiante. Nós temos as praças. Círculo de subtenentes e sargentos, círculo de cabos e soldados. E se são praças, nós temos graduações. Quem é que pertence ao círculo de subtenentes e sargentos? O subtenente, o primeiro sargento, o segundo sargento e o terceiro sargento. E quem é que pertence ao círculo de cabos e soldados? Os cabos e soldados. Tá certo? Tranquilo? Condições para a frequência dos círculos, pessoal, e a hierarquia, é disciplina. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a hierarquia e a disciplina no meio policial militar é mais exigido, normalmente, do que em um meio civil. Mas eu quero que você entenda que no meio civil também existe hierarquia e disciplina. Exemplo, em uma loja de um shopping, você tem a atendente, você tem o caixa daquela loja, por exemplo, você tem o pessoal que faz a limpeza, né, dos serviços gerais, você tem um gerente, você tem o dono daquela loja. Existe uma hierarquia. Se o dono daquela loja disser para aquele vendedor daquela loja fazer tal situação e ele não fizer, ele desobedecer, ele está desrespeitando aquela ordem hierárquica. Ele corre risco, por exemplo, de ser demitido. Aqui na Polícia Militar é a mesma situação. Um capitão, quando ele dá uma ordem para um soldado, por exemplo, desde que ela não seja ilegal, ele tem que cumprir. E aí, se ele não cumprir, ele está sujeito ao regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas. Tá? Então é isso que tem que ficar bem claro, porque tem gente que tem medo. Meu Deus, eu vou entrar na polícia e a hierarquia e a disciplina é muito forte e tal. No meio civil, às vezes, é mais forte do que no meio militar. Ah, mas tem que prestar continência. Continência é como se fosse no meio civil um oi, um bom dia, boa tarde, é uma saudação. Não tem nada de absurdo nisso, tá certo? Dessa forma, se é uma hierarquia, existe então as condições para a frequência nos círculos. Será que um cabo e soldado pode jantar, almoçar
no refeitório de oficiais, no refeitório de subtenentes e sargentos, aí é quanto a isso existe uma distinçãozinha hierárquica, tá certo? E aí veja só como é que funciona. Frequentam o círculo de oficiais subalternos. Quem são os oficiais subalternos? Primeiro e segundo tenente. O aspirante, também conhecido como aspira, né, a oficial, e excepcionalmente, ou em reuniões sociais, o cadete e aluno. O aspirante, ele é quase um oficial já, portanto, ele frequenta o círculo de oficiais subalternos numa boa. Tá uma roda de primeiro e segundo tenente aqui. O aspirante pode chegar e ficar numa boa? Pode. Agora, o cadete e o aluno do CHO, curso de habilitação de oficiais, ele só pode frequentar excepcionalmente ou em reuniões sociais esse círculo dos tenentes. Quem é que frequenta o círculo de subtenentes e sargentos? Excepcionalmente ou em reuniões sociais, o aluno do curso de formação de sargentos. Então, tirando os subtenentes e sargentos, só quem pode frequentar esse círculo é quem, excepcionalmente ou em reuniões sociais, o aluno do curso de formação de sargentos. É aquele cabo que está fazendo o curso para ser promovido a sargento, tá? Frequentam o círculo de cabo e soldado. Os alunos dos cursos de formação de cabos e soldados podem frequentar sem problema nenhum, tá certo? Não é excepcionalmente. Tem direito a frequentar. Beleza? Bem, os aspirantes a oficial e os cadetes são denominados praças especiais. Guarda isso, tá? Guarda isso. Nós falamos de praças. Quando nós falamos de praça, nós falamos de soldado, de cabo, de terceiro sargento, segundo, primeiro sargento e subtenente. Aspirante oficial e cadete são praças? São, mas eles têm uma condição especial. São chamados de praças especiais. Então, o aspirante oficial e os cadetes são denominados de praças? Sim, mas que tipo de praças? Praças especiais. Eles estão estudando, eles estão aprendendo aquele ofício, tá? Sempre que o PM da reserva ou reformado fizer uso do posto ou da graduação, deverá mencionar esta situação. Imaginemos que eu sou o capitão da Polícia Militar, mas eu fui para a reserva remunerada e por algum motivo eu vou me apresentar como tal. Eu não posso dizer que eu sou o capitão PM Emerson Castro. Não, eu tenho que dizer que eu sou o capitão PM da reserva remunerada Emerson Castro, para que saibam a minha condição, que eu não estou mais na ativa. Eu vou escrever um documento, eu vou me identificar como capitão PM da reserva remunerada Emerson Castro, ok? A precedência aqui no artigo 12, entre os PMs da ativa do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, ressalvados os casos de precedência funcional estabelecida em lei ou regulamento. Meus amigos, é o seguinte, mesmo grau hierárquico, 2 subtenentes estão juntos, e aí precisamos escolher qual dos dois vai comandar uma determinada operação, uma determinada tarefa. Quem comanda é aquele que é superior hierárquico. Quando falamos em superioridade hierárquica, são coisas que estão em níveis distintos, soldado e cabo. Aí o cabo é superior hierárquico. Por quê? Porque ele está em um nível diferente. Capitão e terceiro sargento. O capitão é superior hierárquico ao terceiro sargento. Por quê? Porque eles estão em níveis diferentes. Agora, quando estão no mesmo grau hierárquico, estão no mesmo nível. E aí? Não se fala em superioridade. Aí se fala em antiguidade. E quem é que vai ter essa antiguidade? Quem é que vai ter essa precedência, já que eles estão no mesmo ponto? É simples. Se são 2 subtenentes, é só perguntar. O senhor
tem quantos anos na graduação de subtenente? Vamos supor que a resposta dele seja 1 ano. E o senhor tem quantos anos na graduação de subtenente? 2 anos. Meus amigos, se o da minha esquerda tem 1 ano e se o da minha direita tem 2 anos, o da minha direita ele é mais antigo. Por quê? Porque ele tem mais tempo de serviço naquela graduação. É por isso que tem uma frase que diz assim: antiguidade é posto. Que poderia ser antiguidade é graduação também. No meio policial a gente fala antiguidade é posto. Eu sou subtenente, você também. Mas eu tenho mais tempo de serviço como subtenente. Então eu sou mais antigo que você. Eu sou major. Você também é major. Mas eu tenho mais tempo de major que você. Então eu sou mais antigo. Eu tenho precedência sobre você. Quem vai comandar sou eu, ok? A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da publicação do ato da respectiva promoção, declaração, nomeação ou inclusão. No dia que eu for promovido a primeiro-tenente, começa a contar minha antiguidade no posto de primeiro-tenente. No dia que eu for promovido a coronel, começa a contar minha antiguidade no posto de coronel. Caso haja igualdade na antiguidade referida no caput deste artigo, no caput, no cabeçalho, no próprio artigo, a mesma será estabelecida através dos seguintes critérios. Promoção na mesma data. O mais antigo será aquele que o era no posto ou graduação anterior, e assim sucessivamente até que haja desempate. Às vezes, eu fui promovido hoje a subtenente e meu colega também, certo? Mas, antes de subtenente, o que veio? Primeiro sargento. De repente, eu fui promovido a primeiro sargento primeiro que ele. Então, eu era mais antigo do que ele como primeiro sargento. Ainda que eu seja promovido junto com ele, no mesmo dia a sub, eu serei mais antigo que ele. Por quê? Porque eu já era mais antigo quando nós éramos primeiro sargento. Beleza? Tranquilo? Mas Emerson, e se, como primeiro sargento, a gente fosse promovido junto no mesmo dia também? Você vai continuando assim até que haja desempate. Vamos olhar para as folhas de alteração dos dois. Como é que era no segundo tenente? Quem foi promovido primeiro? Quem era mais antigo como cabo, como soldado? Uma hora vai ter que desempatar, ok? Se a declaração for na mesma data, o mais antigo será aquele que obteve maior grau intelectual no final do curso. Então, eu passei para ser um soldado da PM de Alagoas, estou lá fazendo o curso de formação de soldado, fui declarado soldado após o curso, no mesmo dia que meu colega. Quem vai ser o mais antigo? Aquele que teve a maior nota no final do curso. O que mais? Nomeação na mesma data. Fomos nomeados no mesmo dia. O mais antigo durante a realização do curso ou estágio de adaptação será aquele que obteve maior grau no concurso público. E quando da sua efetivação, será mais antigo aquele que o concluir com maior grau. Se a inclusão for na mesma data, o mais antigo será aquele que obteve maior grau no concurso de admissão. Promoção por conclusão de curso de formação na mesma data. O mais antigo será aquele que obteve maior grau intelectual no final do curso. Então veja que depois que você passar aqui no concurso, depois que você passar por todas as outras fases e chegar no curso de formação, abra seu olho, porque aquele grau intelectual lá pode custar para você o quê? Um serviço piorado ou um serviço melhorado. Dias melhores de serviço ou dias piores de serviço. E por aí vai. No meio policial militar, muitas das coisas são resolvidas usando a antiguidade. Se eu sou mais antigo que ele é mais moderno que eu. É assim que nós nos expressamos. Se eu sou mais antigo que você é mais moderno que eu. Então se tem que escolher
para ir para uma missão, normalmente, uma missão ruim, uma missão boca podre, que a gente chama, né? Vai quem, normalmente? O mais moderno. O mais antigo vai para a boca mais rica, para a boca melhor, tá certo? Tranquilo isso? Isso normalmente ajuda a dirimir determinados conflitos. Quem é voluntário para fazer tal coisa? Ninguém foi voluntário de repente. Tem que ir alguém. Já que ninguém foi voluntário, vamos pegar quem? O mais moderno. Tá? Então abre teu olho lá no concurso, no curso de formação, que é importante a tua nota lá também. Ok? Entre os cadetes, a antiguidade será estabelecida pelo ano em que o mesmo se encontre cursando. O terceiro ano é mais antigo do que o do segundo, que é mais antigo do que o do primeiro. Caso persista o empate na antiguidade, a mesma será definida através da data de nascimento, onde o mais idoso, o mais velho, será o mais antigo. Empatou em tudo até agora. Não conseguimos desempatar. Até a nota do concurso foi igual. O mais antigo vai ser aquele que tiver nascido primeiro. O que for mais velho, o que for mais idoso. Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Vamos deixar bem claro isso aqui, que tem aluno que às vezes confunde. Professor, eu tenho aqui, eu vou dar um exemplo bem contrário, que é para você não restar dúvidas. Eu tenho aqui um coronel da reserva e um soldado da ativa. Bem contrário, porque você lembra que eles estão nos opostos. O coronel é o mais de cima e o soldado é o mais de baixo, certo? O coronel está na reserva e o soldado está na ativa. Então, se você não entender direito, você vai dizer que o soldado, por estar na ativa, tem precedência sobre o coronel. Nunca, nunca isso vai acontecer. Isso só serve para o mesmo posto ou graduação. Temos 2 coronéis, um da ativa e um da reserva, ou qualquer situação da inatividade. O da ativa vai ser mais antigo, terá precedência. Eu tenho 2 capitães, um da ativa e um da inatividade. Quem é que tem precedência? O da ativa. Eu tenho 2 soldados, um da ativa e um da inativa. Quem tem precedência? O da ativa. Ok? Então, por isso que a gente destacou igualdade de posto ou graduação. O aluno do curso de habilitação a oficial, chamado de CHO, será equiparado hierarquicamente ao cadete do último ano, ou seja, do terceiro ano. E para a gente fechar nossa parte teórica, o artigo 14, a precedência entre as praças especiais, quem são? Os aspirantes, não é verdade? Ele falou lá, quem mais? Os cadetes. E as demais praças, quem são as demais praças? Subtenentes, sargentos, cabos, soldados. É assim regulada. O aspirante oficial é hierarquicamente superior às demais praças. Sim, tá certo. O aspirante, ele é hierarquicamente superior às demais praças. O cadete é hierarquicamente superior ao subtenente. Meus amigos, aqui o legislador, digamos assim, ele poderia ter economizado a tinta da caneta. Bastava ele colocar assim: o aspirante a oficial e o cadete são hierarquicamente superiores às praças, às demais praças. Por quê? Porque, veja, para o aspirante ele escreveu isso, mas olha o que ele escreveu para o cadete. O cadete é hierarquicamente superior ao subtenente. Meus amigos, se ele é superior ao subtenente, ele é superior a todas as praças abaixo do subtenente, tá certo? Então, o cadete, ele é hierarquicamente superior ao subtenente e, obviamente, a todas as praças que estão abaixo dele, tá certo? Emerson, então, quer dizer que o cara que passa no concurso por oficial combatente da Polícia Militar de Alagoas pisou no curso de formação, efetuou a sua matrícula, foi lá matriculado como cadete da Polícia Militar de Alagoas, Joãozinho, nesse primeiro dia, que ele ainda não sabe nem engraxar um coturno,
que ainda não sabe nem se uniformizar direito, ele já é superior hierarquicamente ao subtenente? Exatamente. Se é justo ou injusto, não importa agora. O que importa é que a hierarquia militar é assim. É assim no Exército, é assim na Marinha, é assim na Aeronáutica e, como eu já te falei, o Estatuto dos Policiais Militares de qualquer Estado membro da Federação tem a sua origem no Estatuto dos Militares, no caso do Exército Brasileiro. Tá certo? Tanto que a PM é uma força auxiliar e reserva do Exército. Tranquilo? Tela importante. Ao longo do tempo, isso aí tu vai gravando com bem facilidade, tá? Bem, nós vamos agora passar para os nossos exercícios. Como eu te falei no início da aula, nós vamos fazer 8 questões. 5 questões de múltipla escolha que caíram no teu último concurso para oficial e para soldado da PM de Alagoas, que foi no ano de 2012, e depois 3 questões já de certo e errado para você julgar já com a cara do teu concurso, que também terá itens de certo ou errado, tá certo? Vem comigo então, presta atenção no padrão dos exercícios, tá? Primeira, CESP-NB, todas as questões da prova da Polícia Militar de Alagoas de 2012, tanto para oficial quanto para soldado, foram elaborados pelo CESP-UNB, que é o mesmo que vai organizar o teu concurso. Show de bola! De acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, conhecido como EPM-AU, o não comparecimento de policial militar por mais de 24 horas consecutivas à organização a qual esteja vinculado configura uma situação de, nós falamos nessa videoaula sobre isso, e é a ausência. É exatamente a definição de ausente. Estava lá naquele item das conceituações, tá certo? Lá no artigo 6º. Falamos do posto, falamos da graduação, falamos do extraviado ou desaparecido, falamos do desertor e ausente. Então, está aqui um lembrete do artigo 6º, ok? Fechamos a questão 1, questão da prova de oficial de 2012. 2, também de oficial, a PM de Alagoas, consiste em uma instituição nacional. Se a PM de Alagoas ela é nacional, fora. Exerce com exclusividade as atividades de defesa civil e o Corpo de Bombeiros, fora. Subordina-se administrativa e operacionalmente ao governador do estado de Alagoas. Você lembra muito bem que nas telas iniciais dessa aula a gente falou isso. Alternativa letra C. Beleza? Força Auxiliar e Reserva do Exército. É responsável por realizar atividades de polícia ostensiva e de apuração das infrações penais. Opa, apuração das infrações penais não, fora de rota, tá? Vamos lá, olha aqui para lembrar para você. Força Auxiliar e Reserva do Exército, instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, e aqui a resposta da questão. Subordinada, administrativa e operacionalmente ao governador do estado, incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Agora, na terceira, nós já vamos para a prova de soldado. Se Pedro for brasileiro nato, João brasileiro naturalizado e Ana estrangeira, de acordo com o Estatuto do Estado de Alagoas, primeiro, a gente vai matar pela Ana. Ana estrangeira. Ana não pode ser policial militar, só brasileiro. Então, Ana pode ser soldado? Não. Ana pode ser aspirante? Não. Ana pode ser tenente? Não. Ana pode ser cabo? Não. Quem é que não fala em Ana? A letra C. Pedro e João podem ser sargentos da Polícia Militar. Pedro é brasileiro nato e João é brasileiro naturalizado. Não importa
seja nato, seja naturalizado, podem ser sargentos da Polícia Militar, ok? Quarta, ainda de soldado, consoante ao estatuto, assinale a opção correta. Hierarquia é a rigorosa observância e acatamento? Não, esse é o conceito de disciplina. Compete à polícia ostensiva, a polícia militar é uma polícia ostensiva, que é um ramo da polícia administrativa, praticar atos de prevenção e de repressão destinados à preservação da ordem pública. Está correta a letra B de bola, ok? O grau hierárquico denominado graduação, conferido por ato do chefe do Poder Executivo? Não. Graduação é privativo das praças, mas não é o chefe do Poder Executivo, é do comandante geral. Posto é o grau hierárquico privativo do oficial? É. Conferido por ato do comandante geral? Não. Chefe do Poder Executivo. O posto e a graduação são graus hierárquicos conferidos por ato do chefe do Poder Executivo. Errado. Então, alternativa, letra B. Está aqui, ó, artigo 6º, inciso 1, o conceito. Nós não falamos desse conceito, mas está implícito dentro da Polícia Militar a atividade de polícia ostensiva, na qual nós mencionamos ao longo da aula, tá? Quinta e última questão de múltipla escolha, tá certo? Que também foi da prova da PM de 2012. Com base no estatuto, assinale a opção correta acerca das condições de atividade e inatividade. Os PMs da reserva remunerada podem ser convocados e designados para a realização de serviço especificado. Podem, tá certo. Continuando nesse caso na inatividade, errado. Eles passam a ser da ativa. Os alunos matriculados nos cursos de formação de policiais militares em todos os níveis são considerados PMs na ativa, ao passo que os alunos procedentes do meio civil, matriculados nos cursos de adaptação de oficiais, são considerados componentes da reserva remunerada. Não, fora de rota. E aqui, ó, nós temos a letra D como resposta. Os PMs da reserva remunerada podem ser convocados e designados tal. Nesse caso, a ser considerados policiais na ativa. Letra D. Os reformados não podem ser convocados. Não podem ser convocados. Beleza? Olha aqui a situação dos militares na ativa. Componentes da reserva remunerada quando convocados e designados para serviço especificado. Beleza? Vamos agora para nossas questões de julgamento em certo ou errado. Julgue os itens de acordo com a lei número 5.346 de 92. Emerson, que lei é essa? É o Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas. A hierarquia e a disciplina são a base institucional da PM. Tá certo? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre os policiais militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Isso aqui, meus amigos, está o quê? Certo, certo. E aí fica a dica. Sempre que você estiver assistindo uma videoaula em que o professor estiver resolvendo a questão, você faz o quê? Dá um pause na tela, nesse momento. Para quê? Para que você possa ler, para que você possa raciocinar, para que você possa dizer qual é o gabarito depois que já tiver com o gabarito, com a sua opinião formada, ou que não tiver conseguido resolver, aí você aperta o play e verifica a correção do professor. Beleza? Tá aqui então. Sétima, segundo tenente, major, segundo sargento e aspirante oficial são respectivamente um oficial subalterno, tá certo? Oficial subalterno primeiro e segundo tenente. Major é o quê? Oficial superior, tá certo? Segundo sargento, um praça, tá certo? E aspirante oficial é um praça especial, assim como o cadete. Então, a questão está
certa. Item 7 está certo. 8 e último item, extraviado ou desaparecido. É a situação em que o policial militar deixa de comparecer sem licença à unidade onde serve por mais de 8 dias consecutivos. Isso está errado. Não é esse o conceito de extraviado. Esse é o conceito de deserção. Olha aqui, ó, no artigo 6º, extraviado ou desaparecido é aquele sumiço mais brando, digamos assim. A deserção, sim, que é essa de mais de 8 dias, então por isso que foi errado. Beleza? Meus amigos, chegamos ao final dessa videoaula. A gente pede para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, dê o seu like nessa aula, positive a nossa aula, comente a nossa aula, faça sugestões, faça críticas, dê esse feedback para que a gente possa melhorar cada vez mais. Infelizmente não temos como disponibilizar todas as aulas gratuitas, tá certo? Há um custo bastante elevado, mas você viu que os nossos pacotes estão com preços bastante acessíveis e a gente pede com certeza para você pensar com carinho se você não quer entrar no projeto da Loja do Concurseiro, nessa tropa imbatível em aprovação em concursos, principalmente da área policial militar, tá certo? A gente pede então que você continue atento ao nosso canal. Teremos outras videoaulas grátis, sim, com certeza, mas bom mesmo é você vir junto com a gente adquirindo o seu curso completo. Com certeza o curso completo vai deixar você mais perto ainda da aprovação, tá certo? Fique com Deus, bons estudos e fé na missão.